Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. A nossa convidada hoje do Café com Política é a vereadora do PPS de Vespasiano, Luciene Fonseca, que está aqui com a gente para falar sobre um assunto que, no momento em que a gente discute muito essa questão da violência contra a mulher, recentemente ela acabou sendo alvo de uma agressão dentro do plenário da Câmara Municipal de Vespasiano e a gente traz essa discussão aqui hoje. Mas antes, bom dia, vereadora, seja bem-vinda aqui ao Café com Política. Muito bom dia, Delma, bom dia, Sapia, bom dia a todos os ouvintes. Vereadora, essa agressão, ela aconteceu no final do ano passado, né? Sim. O que foi que aconteceu? Por que a senhora acabou sendo agredida dentro do plenário da Câmara? Essas agressões, elas aconteceram no dia 11, iniciaram no dia 11, às 20 horas e 49 minutos, em um grupo de WhatsApp dos vereadores de Vespasiano, que até então nós tínhamos esse grupo. E eu recebi áudios extremamente violentos, extremamente agressivos, que atingiram demais a minha honra, a minha dignidade, me constrangeram, me envergonharam demais. E no dia seguinte, isso foi numa segunda-feira, no dia seguinte, na terça-feira, a reunião da Câmara acontece todas as terças-feiras, né, às 9 horas da manhã. Então, eu me dirigi para a reunião, como sempre fiz, fui com muito medo, né, com vergonha, mas compareci com muita fé em Deus e com coragem, eu fui para a reunião. Então, assim que eu cheguei no plenário, um vereador, ele empurrou por diversas vezes a cadeira em mim, eu sento ao lado dele na bancada e quando eu virei de costas, ele me deu um tapa na nuca, me deu um tapa na cabeça. E foi aí que outros vereadores, inclusive, apartaram e me levaram para o outro lado da bancada. E neste momento, eu não tive como agir, de ligar para a polícia ou de pedir qualquer outra medida, mas passei um áudio imediatamente para o meu irmão e foi aí que meu irmão acionou a polícia para que a polícia fosse para a Câmara Municipal, porque a situação lá estava muito tensa. Então, foi aí que a polícia chegou e a reunião foi suspensa, né? Foi suspensa por mais de 2 horas, inclusive, né, inicialmente. Depois a reunião retornou, mas eu só entrei novamente para o plenário com o policiamento presente na porta da Câmara. Vereadora, a gente vê aí vários erros. Primeiro, a agressão, tem da onde surgiu uma agressão, da forma que a senhora colocou. Eu queria até depois que a senhora explicasse o motivo dessa agressão, já que a senhora fazia parte desse grupo de vereadores. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a própria Lei Maria da Penha traria essa segurança, entre aspas, para a senhora, que esse vereador deveria ter sido preso em flagrante. Sim. Isso não aconteceu por quê? Não, isso não aconteceu porque, infelizmente, quando a polícia chegou na Câmara, a presidente, ela foi até os policiais, né, e ela disse que estava tudo calmo na Câmara, que não teria nenhum problema e que os policiais poderiam se retirar. Eu pedi para os policiais permanecerem, ficarem, por causa da minha agressão. Então, eles me informaram que eu poderia me dirigir a uma delegacia e registrar a ocorrência. Então, infelizmente, não foi efetuado o flagrante. Mas a senhora chegou a solicitar os policiais? Eu cheguei a solicitar os policiais, falei que eu estava sendo agredida, que eu tinha sido agredida, inclusive, mas os policiais, como já tinha passado ali, né, aquele problema, e eles, entre mim e a presidência da casa, eles ouviram a presidente. Então, eles falaram comigo que teria que ouvir a presidente para, né, se retirarem, porque é a autoridade máxima da Câmara. E erraram os policiais, né? Isso Exatamente, foi erraram os policiais. Vereadora, já aconteceu outras vezes. A senhora dizia um pouquinho antes da gente começar a entrevista aqui que lá em Vespasiano são 17 vereadores, 3 vereadoras, né? Exatamente. 3 mulheres. Isso que aconteceu com a senhora foi um fato isolado ou esse tipo de comportamento contra as mulheres é recorrente lá na Câmara de Vespasiano? Olha, eu tenho sido muito agredida, muito perseguida, com calúnias, com injúrias, com difamações, mas tomando todas as providências, né? Mas a senhora atribui isso a quê? Na realidade, eu atribuo
o que incomoda realmente é o meu trabalho, é isso. Então, essa questão do gênero, né, também, de ser mulher, e com relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Agora eu tenho esse mandato, mas antes de assumir o mandato, eu já exercia plenamente a minha cidadania, mesmo na minha juventude, né? Então, trabalhei junto a vários movimentos sociais, inclusive participei do movimento das diretas já ativamente, né, para a abertura democrática do nosso país, isso em 1985. Então, eu não era nem eleitora, mas eu já exercia plenamente a minha cidadania. E nós, durante todo esse período, nós encaminhamos várias denúncias, comprovadamente, ao Ministério Público. Então, uma dessas denúncias se arrasta até, eu tenho uma ação popular, há mais de 20 anos, nós entramos com essa ação popular em 1997, porque foi uma lei que foi aprovada e naquele ano os próprios vereadores, eles aumentaram os salários, né, deles, de prefeito, vice-prefeito e secretários, e começaram a receber no mesmo ano. E é inconstitucional. Então, nós entramos com a ação popular. Essa ação popular se arrasta até a presente data, porém, agora está sendo executada. Começou a execução em 2017, em setembro de 2017, tanto que o ex-prefeito, né, ele vai ter que devolver aos cofres públicos quase 3 milhões de reais, são aproximadamente 30 pessoas que estão sendo executadas, e essa dívida com os cofres públicos, com o município de Vespasiano, chega a aproximadamente 25 milhões de reais. Então, a senhora acredita a essas agressões, a essas participações da senhora nessas ações? Exatamente. E esses áudios, a senhora poderia explicar um ou outro áudio, o que continham nesses áudios? Olha, sinceramente, eu não tenho nem coragem de expressar, né? Tamanha é o baixo nível Eram dos palavrões, áudios. xingamentos? Exatamente, completamente sexistas, palavras de baixíssimo nível, né? E muito agressivos, violentos. Eu tenho certeza que vocês aqui, ninguém nunca ouviu, né, esses áudios que me foram dirigidos. Então, é de uma agressividade impressionante. Luciene, como você falou, a polícia acabou não tomando nenhuma atitude naquele momento. Sim, sim. Que aconteceu a sua agressão, mas essa sua denúncia acabou chegando na Assembleia Legislativa do Estado. Sim. E acabou sendo tema da comissão, né, extraordinária que defende os direitos das mulheres da Assembleia Legislativa de Minas. E o que foi que resultou? Teve alguma audiência já relacionada a isso? Como é que a Assembleia Legislativa ela se posicionou de forma que possa dar prosseguimento a essa sua denúncia? Tá. Bom, logo após eu ter sofrido as audiências, eu procurei a Delegacia de Mulheres. E o tipo de agressão que eu sofri, ele não se enquadra na Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha, somente os crimes familiares, os crimes domésticos, né, que ela contempla. E então, eu fui dirigida para uma delegacia civil. E o que a gente hoje luta, a gente está iniciando um movimento, é para ampliação da Lei Maria da Penha, porque hoje a agressão contra a mulher, ela não acontece somente no ambiente familiar, no ambiente doméstico, ela acontece no trabalho, na rua, nos consultórios, né, nos vizinhos. E chegou na Casa Legislativa, acontece nas câmaras municipais, acontece no meio político, né? Então, a agressão contra a mulher, né, ela chegou nas instituições e isso precisa ser encarado também de uma maneira corajosa para poder termos uma legislação que possa também nos atender. Porque a Lei Maria da Penha, ela é um grande avanço, né? Mas, embora ela possa atender todo o crime doméstico e familiar, ela não nos atende. Então, nós vamos por uma justiça comum, vamos para o juizado especial e, né, esses crimes ficam, infelizmente, tendo uma punição muito aquém do que deveria acontecer.
Ô, vereadora, a senhora no município hoje, a senhora faz parte da situação ou da oposição? A gente tem uma postura independente, Independente. mas Tá. hoje a gente tem um apoio, né, assim, percentualmente maior ao governo. Ao governo. É É aí isso. que eu queria colocar. Em Vespasiano, a prefeita é uma mulher. É uma não mulher, exatamente. Assim como a senhora e Exatamente. apenas as 3 dos 17 que são mulheres. Exatamente. Como é que a prefeita se posicionou nesse caso? Bom, só para poder ilustrar, infelizmente nós somos muito poucas ainda, né, mulheres. Mas, infelizmente, tanto a presidência da casa, inclusive, ela soltou uma nota, Que também é uma mulher. que também é uma mulher, até protegendo, né, os agressores, falando que os fatos foram inverídicos, né? Então, isso foi mais uma agressão contra a mulher e contra mim. Então, infelizmente, é uma mulher agredindo uma mulher. Né? Mas por qual motivo? A senhora chegou a questioná-la? Qual Eu o acredito sentido que é do seu porque- fato inverídico? A senhora tem os áudios das Sim, agressões, sim. e mesmo assim elas posicionam contrária à senhora? Exatamente, exatamente. Eu acredito que seja porque esses vereadores fazem parte do grupo dela, então ela não foi imparcial com relação à violência contra a mulher que aconteceu dentro da Casa Legislativa. Mas no momento da agressão, a sessão ela era assistida por populares? A senhora tem testemunhos do que aconteceu? Sim, tenho testemunhas do que Existe aconteceu. uma transmissão pela internet, alguma coisa nesse sentido? Existem câmeras Não, na durante a- realidade, nós fomos intimidados na hora que eu cheguei, né? Quando eu fui filmar, eu fui impedida de filmar a agressão. Tem o funcionário que trabalha comigo também, ele foi impedido também de filmar, inclusive, né, muito Não, mas as agressivamente. sessões normalmente, elas não são As gravadas? sessões são gravadas, mas pasmem vocês. Nesse Qual dia que não foi estava. Nesse dia estava quebrado o equipamento? Vou adivinhar. Exatamente, foi queimado, o equipamento queimou. Vocês acreditam isso? Pasmem vocês que nesse dia o equipamento estava queimado. Vereadora, sobre a audiência que eu citei da Assembleia Legislativa, Sim, né, sim. de Minas, a senhora falava que tem a luta para estender o amparo da Lei Maria da Penha, né, que hoje era as Exatamente. questões domésticas e tal. Mas dentro da Câmara de Vespasiano, esse assunto voltou a ser discutido recentemente, já que aconteceu lá em dezembro, ou ficou por isso mesmo? Ninguém fala mais nisso? A senhora ficou como agredida na história? Bom, o que Ou como uma mentirosa? Exatamente. nós fizemos a denúncia também na Comissão de Direitos Humanos, né, da OAB. O Dr. William, inclusive, compareceu na audiência pública, né? A denúncia foi feita também no Ministério Público e na Comissão Extraordinária de Mulheres da Assembleia. Então, elas compareceram, nós tivemos essa audiência no dia 3, onde, inclusive, foi retirada alguns encaminhamentos para a presidência da casa, né? Para tomar as devidas providências. E relacionado à posição hoje da Câmara, né? Alguns vereadores, sim, eles apoiaram, rebateram completamente a presidente, porque presenciaram os fatos ali que aconteceram, né? Inclusive, ficou realmente envergonhado, né? Da Câmara não ter tomado as providências e de não ter assumido a agressão que me aconteceu ali. Então, o vice-presidente da Casa Legislativa, né, o vereador Josué, ele confirma todas as agressões, ele presenciou e ele rebateu, inclusive, a presidente. Mas a senhora ainda não falou o nome do vereador que agrediu a senhora. O nome do vereador que me agrediu, eu até preferia, né, evitar, porque me É um direito ofende. seu. Mas na última reunião, no último encontro que teve na Assembleia Legislativa, parece que foram 5 os vereadores que agrediram a senhora, verbalmente e 1 fisicamente, não é isso? Exatamente, exatamente. Os 4 que a agrediram verbalmente parece que foram até essa reunião e se retrataram perante a senhora e perante a todos. Não, nós tivemos uma audiência mesmo no juizado, no último dia 17, com os 4 vereadores. Este vereador que me agrediu fisicamente não compareceu e
dentro, né, de todas as possibilidades. Então, foi feito um acordo com o pedido de desculpas deles, né? Eles pediram desculpas diante da juíza, diante do Ministério Público e confirmaram também, assumiram o compromisso também de promover uma audiência pública de combate à violência contra a mulher dentro dos próximos 30 dias. Fora do ambiente legislativo ou jurídico, a senhora recebeu alguma ameaça nesse período? Por estar fazendo barulho, por estar levando esse assunto à imprensa, por exemplo? Eu tive que, né, por várias vezes, eu saí da minha casa, eu tive que dormir em outros locais, em outros lugares, né, justamente por causa de ameaças que eu A senhora tem medo sofri. hoje? Olha, o que eu posso te falar é o seguinte, eu tenho muita vergonha, né, de tudo que aconteceu, então é preciso encorajar as mulheres para que possam realmente fazer a denúncia, porque somente com a denúncia é que nós vamos estar coibindo e diminuindo a violência contra a mulher. Porque a partir do momento que as mulheres não fazem as denúncias, elas são cúmplices dessas violências, né? Então, de certa forma, a gente se protege de todas as formas possíveis, com todos os órgãos, né, de proteção, com toda a rede de proteção. E medo eu não tenho, não. Medo eu não tenho, não. Mas eu me preservo. Ok. Tá. Vereadora, muito obrigada por a senhora ter vindo aqui conversar com a gente no Café com Política e que esse triste caso que aconteceu com a senhora que possa servir de exemplo para que essa luta, para que as leis de proteção à mulher no país, elas sejam mais rígidas, que é o que a gente está precisando realmente. É preciso dar um basta, né? Porque a luta, né, para combater a violência contra a mulher, ela independe de bandeira, de credo, de partido, de cor, né, de raça. Então, é uma luta de todos nós. Então, nós não podemos jamais cruzar os braços, né, diante das agressões que sofremos. E eu jamais imaginei de ser vítima de violência contra a mulher, né? E nunca passei tanta humilhação e constrangimento. Mas estamos aí na luta, enfrentando, para que outras mulheres também não sejam agredidas. E se forem, que possam encaminhar as denúncias. Muito obrigado, vereadora. E no próximo bloco você acompanha os destaques do Super N Primeiras Notícias. A gente volta em instantes.